Você já ouviu falar na doença de Gaucher? A doença de Gaucher é uma doença genética rara e autossômica recessiva, causada por falha na enzima glicocerebrosidase, que participa da reciclagem de lipídio dentro das células. Quando essa enzima não funciona corretamente, uma molécula chamada glicocerebrosídeo se acumula, principalmente nos macrófagos, que passam a infiltrar órgãos como fígado, baço e medula óssea, levando aos sintomas da doença. Ser uma doença de herança autossômica recessiva significa que a pessoa só desenvolve a doença quando recebe duas cópias mutadas do gene GBA, uma do pai e outra da mãe. Pais portadores possuem apenas uma cópia alterada, não possuem sintomas, mas podem transmitir a mutação. Em uma gestação entre dois portadores, existem três possibilidades: 25% de chance do filho nascer saudável, 50% de ser portador como os pais e 25% de herdar as duas mutações e realmente ter a doença de Gaucher. Quando não há mutação, a enzima glicocerebrosidase é produzida no retículo endoplasmático, processada no complexo de Golgi e enviada ao lisossomo, onde funciona normalmente. Ali, ela degrada o glicocerebrosídeo e permite que a alfa-cinenucleína também seja degradada, mantendo o lisossomo saudável. Quando existe mutação no gene GBA, a glicocerebrosidase chega ao lisossomo defeituosa. Com isso, o glicocerebrosídeo começa a se acumular. O ambiente lisossomal se desequilibra e a alfa-cinenucleína deixa de ser degradada, formando agregados tóxicos que prejudicam a função celular. Ela faz parte das esfingolipidoses, um grupo de erros inatos do metabolismo, especificamente doença de depósito lisossômico, em que uma substância não é degradada e passa a se acumular. Nesse caso, o material acumulado é o glicocerebrosídeo, um tipo de esfingolipídio presente nas membranas celulares. A glicocerebrosidase é uma enzima que fica dentro do lisossomo. Sua função é de quebrar o glicocerebrosídeo em duas moléculas menores, glicose e ceramida. Ela trabalha junto com a sapoxina C, que ajuda a aproximar o substrato da enzima. Quando essa enzima está mutada, ela não consegue fazer essa quebra. Com isso, o glicocerebrosídeo começa a se acumular dentro dos macrófagos, que são células de defesa. Esses macrófagos, cheios de gordura, aumentam de tamanho, ficam disfuncionais e começam a infiltrar vários órgãos. A deficiência da glicocerebrosidase inicia um efeito dominó dentro da célula. Quando o glicocerebrosídeo não é degradado, ele se acumula no lisossomo, que passa a ter menor atividade enzimática, fica maior, mais numeroso e menos ácido. Isso prejudica vias importantes, como a CMA, a autofagia mediada por chaperona, que normalmente ajuda a eliminar proteínas, como a alfa-cinenucleína. Com o lisossomo disfuncional, outras partes da célula começam a entrar em desequilíbrio. Os exossomos liberados passam a ter maior tamanho, múltiplas camadas e níveis elevados de alfa-nucleína, facilitando a propagação de dano entre as células. Ao mesmo tempo, a autofagia geral falha. Formam-se menos autofagossomos e quase não ocorre fusão entre eles e lisossomos, prejudicando a reciclagem interna. O retículo endoplasmático começa a acumular proteínas mal dobradas e entra em estresse. Isso ativa a UPR, resposta à proteína mal dobradas, que tenta corrigir o problema. Como parte dessa resposta, aumenta também a ERAD, via de degradação de proteínas defeituosas do retículo endoplasmático, e ocorre maior liberação de cálcio, o que desestabiliza a célula ainda mais. As mitocôndrias também sofrem, o potencial de membrana diminui, a produção de ATP cai, aumento de espécies reativas de oxigênio, mais fragmentação e menos mitofagia, que é a remoção de mitocôndrias danificadas. Além disso, os pontos de contato entre mitocôndrias e lisossomos se reduzem, dificultando reparos celulares. No conjunto, essas alterações mostram que o problema começa com o lisossomo, mas se espalha para o retículo endoplasmático, para as mitocôndrias e para todo o sistema de reciclagem celular, resultando em uma disfunção global. Isso afeta principalmente o baço, o fígado, a medula óssea, o sangue e, em alguns casos, o cérebro. Esse acúmulo celular causa aumento do baço e do fígado, anemia, alterações ósseas e, nas formas neuronopáticas, compromete o sistema nervoso. O acúmulo na medula óssea reduz a produção de hemoglobina e deixa o nível de hemoglobina baixo, levando a anemia e fadiga.
Também reduz a produção de plaquetas, o que causa sangramentos e hematomas com mais facilidade. Quando esses macrófagos infiltram o pulmão, a função pulmonar diminui e isso causa falta de ar. No fígado e no baço, eles provocam hematomegalia e esplenomegalia, que resultam em desconforto abdominal, sensação de peso e aumento abdominal. O diagnóstico da doença de Gaucher é feito pela baixa atividade da enzima glicocerebrosidase no sangue e confirmado por teste genético do gene GBA. O teste do pezinho ampliado pode identificar casos precocemente. Exames de imagem e hemograma apenas avaliam a gravidade, não confirmam a doença. O principal tratamento da doença de Gaucher é a terapia de reposição enzimática, feita por infusão intravenosa a cada 2 semanas. Ela substitui a enzima glicocerebrosidase defeituosa, reduz o acúmulo de glicocerebrosídeo e melhora sintomas como aumento do fígado e baço, anemia, dor óssea e fadiga. Outra opção é a terapia de redução de substrato em comprimido, que diminui a produção da molécula que se acumula. Atualmente, pesquisas avançam em terapia gênica, buscando corrigir diretamente o gene GBA. Com o tratamento adequado, os pacientes podem ter qualidade de vida próxima do normal. Além da terapia medicamentosa, o cuidado com a doença de Gaucher é multidisciplinar, porque a condição afeta vários sistemas do corpo. A psicologia ajuda na adesão ao tratamento e no enfrentamento emocional. A terapia ocupacional adapta a atividade diária para lidar com fadiga, dor e limitações motoras. A educação física trabalha com exercícios leves e controlados para melhorar força, mobilidade e densidade óssea. A fisioterapia reduz dor óssea, melhora a amplitude de movimento e previne complicações ortopédicas. E a nutrição auxilia combatendo anemia, reduzindo inflamação e apoiando saúde óssea. Juntas, essas áreas melhoram a qualidade de vida e a funcionalidade do paciente.